E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o casaco da Mononoke. Se você não viu o vídeo anterior, eu expliquei como é que eu fiz a máscara da Mononoke. E eu encaixei as orelhas da máscara no casaco de pele dela. Então, para a continuação da série da Mononoke, eu vou mostrar como é que eu fiz o casaco e também repassar como é que eu encaixei as orelhas no casaco. Também completar com algumas dicas finais de como eu fiz para que a peça ficasse certa no meu corpo quando eu estava usando ela solta e também como eu estivesse usando ela vestida com a peruca. A base do casaco dela tem esse formato que você está vendo na tela. Basicamente, para eu ter certeza que eu ia fazer a peça do tamanho que eu precisava, o que eu fiz foi cortar um pedaço bem maior de pelúcia do que eu precisava. Pode ser um pouco complicado costurar pelúcia, por isso você tem que ter bastante paciência. É importante também que você junte sempre as partes que você vai costurar, seja com alfinete ou com presilhas. Se você não tiver máquina de costura, é completamente possível costurar à mão, só que vai demorar bem mais. Por ser um tecido bem grosso, ele aceita várias costuras diferentes, o que é bem interessante. Eu tô usando uma pelúcia de 5 centímetros. Normalmente é assim, quanto mais comprido for ser o pelo da pelúcia, mais grosseiro é a base do tecido. Mas como nesse caso eu fiz o tecido dobrado, ou seja, tinha pelúcia dos dois lados e a parte de trás do tecido estava dentro, não estava encostando na minha pele, eu não tive nenhum problema. Mas caso você vá usar uma pelúcia como essa, sem ela estar dobrada ou sem ter que teoricamente colocar nada por baixo, eu recomendo que você coloque um outro tecido por baixo para deixar o acabamento mais fino e não correr o risco de você se machucar ou acabar pinicando, alguma coisa do gênero. E se você, por acaso, quiser estudar um pouco mais sobre cosplay, eu lhe convido a conhecer o projeto chamado Clube Cosplay. Clube Cosplay é o meu projeto, um plano de assinatura para você estudar sobre cosplay. O Clube Cosplay tem muito conteúdo já no site e você pode escolher ser um membro digital ou um membro oficial. Qualquer uma das suas escolhas, você vai ter acesso a todo o conteúdo digital. Mas se você escolher o membro oficial, você também recebe na sua casa uma caixa de itens escolhidos por mês, de acordo com o tema que a gente vai trabalhar. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar no Instagram do clube. Tá aqui embaixo também e tá na tela. Para fazer o capuz, o formato é esse que você tá vendo na tela. Não é difícil de criar um capuz e, assim como o casaco, eu escolhi trabalhar do formato maior, da medida maior para menor. E fui aos poucos diminuindo o tamanho conforme eu ia provando. Ou seja, eu fiz várias provas até chegar no tamanho final que eu estava satisfeita. Para ficar mais fácil mexer com pelúcia, eu recomendo que vocês penteiem a parte da pelúcia de onde vai ter a costura para longe de onde vai ser costurado. Você pode usar um pente normal ou só passar com a mão. Isso é importante de ser feito, principalmente se os pelos são longos. Pelúcias de pelo curto não necessariamente são um problema. Para ter certeza que esses pelos vão ficar no lugar na hora que eu for passar na máquina, eu colei com uma fita crepe, durex, tanto faz. Não precisa colocar muito forte. A fita vai servir para que o pelo não saia da posição. Com os dois lados penteados e fitados, eu coloquei um de frente para o outro. É importante quando você vai costurar, colocar sempre lados iguais juntos, virados um para o outro. Assim você consegue ficar com o lado bom do tecido para dentro e o lado do avesso do tecido para a parte de fora. Assim, quando você inverte a sua peça, a costura está bem feita e você tem o lado correto para fora com aquela costurinha escondidinha para dentro. No caso da pelúcia, é difícil ver a costura em si, por isso que é importante que você penteie os pelos para dentro. Se você não fizer isso, é capaz que você acabe costurando os pelos da pelúcia, que são muito longos, e ela fique esquisita, fique marcada. Se você prender certinho os pelos para longe de onde vai ser a costura, você fica com uma linha quase imperceptível de onde foi feita a costura para onde foi feita a costura. No caso desse capuz, essa foi a primeira vez que eu costurei ele, ou seja, eu fiz ele bem maior do que eu precisava e num formato ainda um pouco grosseiro. Eu não fiz exatamente a parte de baixo do desenho, que é onde vai encaixar no V central, que seria o decote da capa. Lembrando que para o capuz eu preciso de duas dessa parte, eu preciso fazer
4 vezes o molde que eu mostrei pra vocês, a imagem que eu mostrei pra vocês, sempre dobrado, e depois eu tenho que encaixar um no outro pra ir conseguir costurar e ficar com um acabamento limpo. É legal de citar que essa peça, ela é um pouco trabalhosa para se vestir. Como ela é muito cheia e muito volumosa, eu tive que fazer algumas costuras escondidas para fazer com que a peça não se mexesse e principalmente para fazer com que a peça ficasse certa em mim. Outra coisa que eu tive que fazer foi fazer essa parte em costura à mão. Eu não estava conseguindo encaixar na máquina as duas partes juntos, a capa e o capuz, para conseguir fazer o acabamento que eu queria. Então todo o meio da peça, onde junta as duas partes, eu costurei à mão. Para fazer com que o capuz ficasse numa posição correta quando eu não estivesse vestindo o capuz, eu coloquei um ímã dentro dele, dentro da parte da capa e dentro do capuz. Assim ele ia ficar dobrado bonitinho. Outra coisa que eu fiz também foi acrescentar um ímã dentro da minha peruca, que eu vou mostrar para vocês melhor no vídeo onde eu vou mostrar como é que eu confeccionei, como eu estilizei a peruca. Mas então eu coloquei também um ímã dentro do capuz, que é o mesmo ímã que segura o capuz fechado, também segurava o capuz aberto na peruca, fazendo com que ele ficasse sempre na mesma posição, sem ficar caindo na minha cabeça. Como ele é um capuz solto, e muito mais largo do que ele deveria ser, né? Ele é volumoso, a chance é que ele ficasse sempre caindo na minha cabeça. Então eu queria evitar isso. O ímã foi um ponto do que eu precisava para fazer essa peça não ficar saindo, não ficar se mexendo. Para vocês verem nas imagens como ficou as peças montadas. Eu fiz a parte da capa não muito mais larga do que a minha própria largura, para não ficar fora do design da personagem. Já o capuz é bem mais folgado, para dar esse formato de gota atrás, de caído. Eu manchei todo o capuz usando tinta acrílica e pincel. Eu fiz uma tinta acrílica bem aguada e espirrei nessa capa. Outra coisa que eu também fiz foi usar meu aerógrafo para deixar algumas partes manchadas, mas eu não gostei tanto do efeito do aerógrafo na capa como eu gostei na roupa. No vídeo que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a roupa, eu vou mostrar certinho como é que eu fiz as manchas e todos desgastados. Como vocês podem ver nas imagens, a parte do capuz, ela tá sempre na mesma posição, porque ela tá presa na minha peruca. Isso quer dizer que eu tive que colocar a peruca bem colocadinha na cabeça para não correr o risco de tudo cair no meio do caminho. Para segurar a máscara, como eu mostrei no vídeo da máscara, eu usei 2 presilhas, ou seja, eu podia usar o capuz com a máscara ou sem a máscara. Ela foi uma peça fácil de usar e extremamente confortável. Para fazer o fechamento dela, eu coloquei um elástico nessas 2 alças que mostrei na imagem para vocês, e esse elástico eu passava por debaixo dos meus braços e amarrava por dentro da capa. Assim ela não ficava visível. No desenho, a capa é presa no colar, mas eu achei que ia ser muito complicado eu fazer isso. A peça do colar tinha que ser muito resistente e ia ser muito mais difícil de eu me locomover dessa forma. Por isso que eu escolhi prender dessa forma. Mas eu acho que não deu diferença o bastante no visual final para parecer que tá estranho, alguma coisa assim. Para colocar as orelhas no capuz, eu já mostrei essa parte no vídeo da máscara, mas por acaso você chegou aqui agora, eu vou explicar para você também. Eu vesti a peça toda no meu noivo, eu penteei para abrir espaço de onde eu queria que fosse, marquei e abri um buraco. Eu fui recortando devagar e sempre menos do que eu achava que eu ia precisar. É importante que você corte apenas um dos lados do capuz. Eu não quero que essa orelha passe por completo, eu só quero que ela passe pela primeira camada. Para fixar, eu usei cola quente e foi muito fácil de fazer ela ficar no local. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos para os meus inscritos, então se vocês ativarem o sininho, vocês vão ter uma certeza a mais que vocês vão receber. Mas se você não quiser perder o conteúdo que eu estou lançando, eu recomendo que você me siga no Instagram. No Instagram eu posto dia a dia, faço stories conversando com vocês sobre as coisas que eu estou criando e posto no feed outras coisas que eu faço, dicas e avisos quando for ter vídeo aqui no YouTube. Mas se por acaso você está perdido, eu mudei a programação no começo do ano e agora os vídeos estão saindo aos domingos às 19 horas. Muito obrigada e até a próxima!